A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos então nos colocar na presença do Senhor em pé. Aleluia. Fecha os teus olhos. Pai Celestial, entramos, Deus, na Tua presença, Senhor, para Te louvar e para Te engrandecer, meu Deus. Tu és poderoso, Pai, sobremaneira, Senhor. E por isso, meu Pai amado, queremos nesta noite entregar a Ti, meu Deus, a nossa adoração, Pai. Render a Ti a honra e a glória, Senhor. Este é, meu Deus, o último domingo do mês, Pai. Aqui estamos, meu Deus, entregando o melhor que nós temos a Ti, Senhor. Estamos, Pai, reunidos, meu Deus, em um só corpo, para Te louvar e Te engrandecer, Senhor Jesus. Meu Deus amado, pedimos para que o Senhor, nessa noite, coloque em nós, meu Pai, um novo cântico nos lábios, Senhor. Coloque em nós, Pai, a Tua presença de uma forma majestosa, ó Deus. Para que possamos, Pai, sair daqui, Senhor. E aqueles que lá no mundo estão, não entendam porque somos diferentes, Pai. Mas que eles possam enxergar em nós, meu Deus. E alguém dizer, eles são diferentes porque existe um Deus vivo na vida deles, ó Pai. Então, meu Deus amado, coloque em nós a Tua presença, Senhor. Que nessa noite, meu Pai, o céu se abra, o louvor chegue à Tua presença, Pai, e o Senhor derrame sobre nós bênçãos sem medida, ó Deus amado. Aquele, Pai, que está a caminho da Tua casa, guarda, Senhor. Aquele, meu Deus, que está aqui, Pai, por algum motivo abatido, triste, coloca nele, meu Pai, um espírito de alegria, meu Pai celestial. Dá-nos, meu Pai, a vitória, Senhor Jesus, porque, meu Deus, todo o poder está nas Tuas mãos, Pai. O Senhor tem a terra como estrado dos Teus pés, meu Deus. Então, Senhor amado, venha ser conosco, Senhor Jesus. Abre-nos, meu Pai, um entendimento. Em nome de Jesus, nós a Ti oramos e a Ti agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Aleluia. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o Seu rosto, sentir Sua mão. Teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em Seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o Seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança.
A paz do Senhor, irmãos. Como é bom louvar a Deus, né? Glória a Deus. Eu gostaria que você cumprimentasse os que estiver mais perto aí de você, saudando com a paz do Senhor Jesus, com alegria, louvando a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Você vai abri-la no Evangelho escrito por Mateus. Mateus capítulo 6. Vamos ler o versículo de número 24. É um versículo muito conhecido e eu quero compartilhar ele com você, para que você possa entender por que Jesus falou a respeito dele. Capítulo 6, versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Então vamos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, você sabe que existe um só Deus. Não existe dois, não existe três. Existe um só. Porém, muitos deuses são criados através da cultura de alguns países, de algumas nações. Muitos deuses são criados por causa das necessidades do próprio homem. Mas esta criação do homem não faz destas coisas um Deus. Porque para ser Deus, não basta alguém dizer que é, ou a própria coisa receber o título de que é. Para ser Deus é necessário que esse Deus possa ter os atributos divinos. E nós sabemos que esses atributos divinos, eles estão reconhecidos apenas no único Deus, no Deus Criador do céu e no Deus Criador da terra. Então, no meio de tantos deuses que foram criados em todos esses anos de existência da humanidade, porque você veja que desde lá da saída de Adão, né, do jardim do Éden, que a humanidade vem procurando caminhos e vem estabelecendo formas de poder se aproximar da presença de Deus, pelo fato da humanidade ter a necessidade de Deus, né? E então a gente vê que muitos enganos, muitos equívocos foram sendo assim estabelecidos, né? Um dos mais remotos que nós temos, né, foi, por exemplo, a construção da Torre de Babel, né? E você sabe que até aquele momento havia uma unidade, né? Havia uma só língua sobre a face da terra. Mas aquela tentativa de estabelecer um caminho para poder chegar até a presença de Deus fez com que o próprio Deus, né, pudesse então se manifestar naquele projeto, criando ali uma grande confusão e estabelecendo ali uma discordância de línguas. Então, a partir daquele momento ali, começou a existir então essa variação de língua entre os povos. Mas nós estamos vivendo tempos que essas línguas, elas estão voltando a ser, né, unificadas, né? Nós estamos vivendo tempos em que a língua, ela está sendo superada, e nós estamos voltando a ter essa comunhão mais perto, né? Conhecendo, por exemplo, a linguagem de outras nações,
falando em outras línguas, e até mesmo através da tecnologia, que hoje é capaz de fazer a transcrição para qualquer língua ao mesmo tempo. Nós vemos que naquelas grandes reuniões, por exemplo, que existe aí aquelas reuniões mundiais, a reunião da ONU, por exemplo, e tantas outras, a gente observa que a pessoa lá às vezes fala na sua própria língua, e cada um tem lá o seu foninho que já está recebendo ali já a transcrição na língua de origem de cada um, né? Então a gente vê que hoje já não é mais essa dificuldade. E de forma que durante todos esses anos, muitos deuses foram sendo criados, né? De acordo com cada cultura, de acordo com cada necessidade. E hoje continua sendo criado. Não pensa que acabou, que não se criam mais falsos deuses. Nós estamos vivendo hoje uma geração que está cultuando, né, novos deuses. E nós temos que estar atentos a toda essa projeção. Porque o progresso, ele às vezes nos leva a experimentar esse equívoco espiritual, né? Então, nós não podemos nos enganar achando que nós podemos e devemos nos modernizar e também devemos nos amparar com a atualidade, abrindo mão de todo o nosso procedimento espiritual. Nós temos que ter cautela. Por quê? Porque Jesus advertiu já ali os seus apóstolos e discípulos a respeito disso. É impossível servir a dois senhores. E não porque a gente tenha essa dificuldade. Não, a gente não tem. A gente consegue servir dois, a gente consegue servir três, servir quatro. Na Grécia Antiga tinha mais deuses do que pessoas, e eles conseguiam servir a todos aqueles deuses. Então o ser humano não tem essa dificuldade. Essa barreira, essa limitação não está em nós, portanto, mas ela está no próprio Deus. Porque a palavra de Deus fala que Deus não divide a sua glória. Então, é impossível servir a dois senhores, porque Deus não entra nesse conflito. É impossível servir a dois senhores, porque Deus se retira dessa situação. Então a Bíblia fala, não dá para a gente agradar a um e continuar servindo ao outro. E não dá para a gente servir ao Deus verdadeiro, querendo agradar aos deuses desse mundo. Então esse sempre foi um grande problema daqueles que querem servir ao Deus verdadeiro. Porque é muito fácil enganar o ser humano com relação às coisas espirituais. Porque o ser humano tem essa dificuldade em se dedicar, em buscar o conhecimento das coisas espirituais, né? E por isso que a palavra de Deus, ela mostra o Senhor orientando seus servos, dizendo assim: olha, você medita na palavra de dia e de noite, né? Leia a palavra, porque só existe uma verdade absoluta, não existe duas, né? E a verdade absoluta não está, por exemplo, numa religião. A verdade absoluta não está numa denominação. A verdade absoluta não está numa igreja. A verdade absoluta, ela está na Bíblia Sagrada. Quando nós queremos falar de Deus, não dá para a gente pegar um livro, não dá para a gente falar de um autor, não dá para a gente pegar um pastor, um bispo, um apóstolo, não dá. Quando nós queremos falar de Deus, nós precisamos partir da primícia da Bíblia Sagrada. A Bíblia é que revela Deus. Então, quem quiser conhecer Deus,
tem que buscar isso na Bíblia Sagrada. Então a palavra, ela nos orienta a nós debruçarmos sobre essa questão devido ao risco que nós temos de sermos enganados, de sermos confundidos, né? Eu vou te mostrar, por exemplo, em 2 Coríntios, pega aí, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 3 e o versículo de número 4. Olha o que fala aí, fala assim: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja que a revelação do evangelho, a revelação do próprio Deus, e é por isso que eu quero que você entenda que às vezes uma pessoa, quando ela pega a Bíblia e ela abandona a leitura da Bíblia porque ela não entende o que lê. Então, aqui nós encontramos a explicação. Por que ela não entende o que lê? Porque o Deus deste século cega o entendimento para que as pessoas não recebam a revelação da palavra de Deus. Então, esse processo de estar cegando as pessoas faz com que então a gente corra o risco de não perceber muitas vezes os nossos erros, muitas vezes as nossas falhas. E foi justamente por isso que um homem chamado Josué, um homem que fez parte da saída do povo de Deus lá do Egito, ele ainda estava vivo quando Israel já tinha tomado posse da terra prometida, e ele fazia parte daquela geração, era o único que fazia parte daquela geração que tinha saído lá do Egito. Por quê? Porque parte daquela geração morreu no deserto, e parte daquela geração acabou morrendo também durante a conquista da terra prometida. Mas Josué conseguiu viver 110 anos, e durante esses 110 anos, Josué, ele conseguiu trazer a história e as verdades de Deus para toda aquela nação. E antes dele morrer, ele chegou a essa conclusão, ele percebeu isso, que toda a nação de Israel havia se misturado com coisas que não fazia parte da palavra de Deus. Ele percebeu que durante toda essa jornada, desde a saída do Egito, esses falsos deuses haviam se introduzido no meio da nação de Israel. Isso está escrito lá em Números, no último capítulo. Números não, Josué, no último capítulo desse livro de Josué, no capítulo de número 24, no versículo de número 14 e no versículo de número 15. Fala assim a palavra de Deus, Josué 24, versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. E olha o que ele fala para aquela nação: deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais,
se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então olha que coisa interessante, né? Josué, ele trazia uma bagagem de experiência. Josué, ele trazia uma bagagem de conhecimento das coisas de Deus. Então, é muito importante que exista na igreja uma geração de pessoas que possam carregar consigo também essa bagagem de experiência cristã, de experiência de fé, para servir de referência para aqueles que estão chegando agora no Evangelho, para aqueles que estão servindo agora ao Senhor. Então veja que Josué, ele conseguiu ter a visão de que o povo havia trazido do Egito muitos costumes que eles tinham aprendido lá, muitos deuses que eles viram lá no Egito, o povo do Egito servir. Eles acabaram trazendo esse costume, não na mala, não na bagagem, mas eles acabaram trazendo no coração, né? E a Bíblia fala que eles estavam reativando isso durante toda a caminhada do deserto e toda a troca de geração. Ao invés disso ir se perdendo, isso estava se fortalecendo. E agora, depois de tantos anos, ainda existia indícios da presença desses deuses, que eram falsos. E além desses do passado, ele também cita o risco daqueles que faziam parte do momento presente, daqueles que faziam parte daquela terra aonde eles estavam habitando, a terra dos amorreus. A terra dos amorreus era toda a terra de Canaã, a terra onde eles estavam possuindo, que eram de povos que serviam a deuses estabelecidos por cada uma daquelas nações, né? Então Israel estava acabando trazendo para si esse sincretismo religioso, né? Essa mistura espiritual. Então Josué, ele mostra para o povo aqui uma necessidade de que pudesse se fazer uma filtragem, né? E que a gente tivesse ali condição de manter aquela estrutura da qual Deus tinha revelado para o povo de Israel. Conosco funciona da mesma maneira. Quando o Senhor Jesus nos alcançou, nós também estávamos, nossos pais, a nossa geração, serviram a tantos deuses estranhos, né? E nós viemos de uma geração contaminada. Nós não somos virgens espiritualmente. Nós temos uma contaminação que nós não trazemos também na nossa bagagem, mas nós trazemos no nosso coração. E não é difícil essas coisas ressuscitarem dentro de nós. Não é difícil esses falsos deuses, né, aparecer no nosso caminho. E por causa às vezes de uma tradição, por causa às vezes de um respeito de família, né, eles voltarem a ressuscitar e a manifestar no meio das famílias que hoje estão servindo ao Senhor, das famílias que foram alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então é necessário que a gente tenha essa preocupação, sem contar com esse meio que nós estamos vivendo, né? Com esses deuses que estão sendo estabelecidos, né? E quem são esses deuses? O que faz com que um Deus seja criado? É quando a pessoa coloca o coração em alguma coisa. Se a pessoa coloca o coração num objeto, se a pessoa entender que essa planta, como existe algumas, que dá sorte para elas, e ela coloca aquela planta na porta da casa dela para trazer sorte,
para trazer bons espíritos. Se a pessoa crê num objeto e coloca aquele objeto na casa dela, para que aquele objeto possa proteger a casa dela, então ela está fazendo aquilo de um Deus, pela crença dela, mas não que aquilo seja Deus, né? Então Josué, ele levanta essa necessidade de nós então buscarmos uma referência, de nós buscarmos a essência. Então ele fala assim, ó, não é proibido. Se quisermos servir os deuses dos nossos ancestrais, não é proibido. Se quisermos também servir os deuses dos quais habitam nesta terra que nós habitamos, também ninguém está proibido. Porém, ele fala assim, porém, eu vou fazer a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por que ele faz essa escolha? Porque ele sabia que é impossível servir a dois senhores. Então, é necessário que se faça essa escolha. E quando ele apresenta isso para Israel, então os olhos da nação se abriram. E eles puderam perceber que realmente eles estavam trazendo para a vida deles toda aquela cultura religiosa do passado e deixando ser influenciado por toda esta cultura, né, que eles estavam ali vivendo no presente. E houve então um quebrantamento em toda a nação. Houve então um desejo da nação então querer servir a Deus e renovar a sua aliança com Deus, né? Então nós também corremos os mesmos riscos, irmãos, e nós estamos com a nossa casa muitas vezes aberta para a influência, né, de tantas coisas que pode fazer com que outros deuses venham morar dentro da nossa casa. Por exemplo, quando nós escolhemos um padrão de família, né? Você sabe que hoje existem diversos padrões de família. E você sabe que na Bíblia não existe diversos padrões de família. Na Bíblia só existe um padrão de família. Então, se a gente se coloca dentro do padrão bíblico, então nós sabemos quem é o Deus que está sendo reconhecido nesta casa. Mas quando nós nos colocamos, né, diante dos padrões que são oferecidos pelo mundo, às vezes até pela lei dos homens, então nós conseguimos enxergar quem é o Deus que está sendo respeitado naquela casa. Então o padrão de família fala muito a esse respeito, né? A cultura de cada casa, né? Qual é a cultura da sua casa? O que se lê lá? O que se vê lá? Qual é o alimento cultural que existe lá no seu dia a dia, na sua família, os seus filhos, o casal, a sua esposa? Lá a gente gosta de ler um livro lá que nos ensina como a gente viver uma vida de casal. Então, você abandonar a Bíblia para você poder ter como amparo um livro, uma experiência, né? Então, você está impedindo Deus de agir, Deus de operar. Quando você traz, por exemplo, né, tem famílias, por exemplo, que gostam de ver, por exemplo, e de assistir aqueles filmes terríveis, né? Aqueles filmes macabros, a Sexta-feira 13, gosta de trazer isso, tem isso como cultura, tem livros em casa a respeito de espíritos malignos, de demônios, né? E às vezes considerado isso até como uma literatura evangélica, né? Irmãos, nós estamos colocando para dentro da nossa casa uma cultura da qual não é ensinada por Deus. A nossa casa, ela precisa ser alimentada pelo verdadeiro alimento que disse Jesus, né? Jesus, ele foi bem claro com relação a isso, né? Que nem tudo que nós comemos
É um verdadeiro alimento que nós precisamos. Mas qual é o verdadeiro alimento que nós precisamos? É a palavra de Deus. Aí a gente vê muitas vezes crianças perturbadas. Por que essas crianças estão perturbadas? Porque elas estão sendo alimentadas por uma cultura, às vezes até aparentemente inocente, de acordo com o padrão da idade, mas lá está incutido uma mensagem perturbadora. Existe lá um Deus ali do mundo que está trazendo uma perturbação para as crianças. Aí as crianças ficam perturbadas, as crianças ficam desobedientes e elas colocam por terra as promessas de Deus, porque a promessa de Deus é de que os filhos venham ser bênção dentro das famílias. Mas aquilo que era para ser bênção passa a ser uma maldição. Por quê? Aí a pergunta fala, por que Deus permite? Não, Deus não permite nada. Deus permite que os filhos sejam bênçãos. Se a bênção se transformou em maldição, é porque algum Deus desse mundo interferiu no procedimento. E como Deus não divide a sua glória, Deus se afasta. Então a gente precisa, ficar atento a tudo aquilo que está sendo visto. Se não existe um Deus que está ali operando, se não existe um Deus que está sendo adorado, né? O seu gosto musical combina com que Deus? A gente vê aí uns gostos musicais que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. E a gente vai separar, a gente vai dizer assim, não, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Como que não tem a ver com a outra? Alguém pertence a esse gosto musical. Esse gosto musical está mais para que lado? Está mais para o lado das trevas. Então você está abrindo porta para um Deus deste mundo. E é por isso que às vezes a família está sendo prejudicada, né? Por exemplo, qual é a regra da sua casa? A regra da minha casa sou eu que faço. A regra da minha casa é baseado naquele livro de filosofia. A regra da minha casa é baseado no costume do país. A regra da minha casa é baseado na tradição da minha família. Pois é, são os deuses desse mundo. Porque a Bíblia fala que a família precisa ter como única e exclusiva regra de fé a palavra de Deus. Não existe duas maneiras de criar filho, existe uma só. E qual é essa uma só? É a maneira que a Bíblia ensina. É que as pessoas não sabem, esse é o nosso problema. A gente não sabe que tudo que a gente precisa está explicado na Bíblia. Eu preciso educar filho. Leia a Bíblia, você vai aprender a educar filho. Eu preciso entender a minha esposa. Leia a Bíblia e você vai chegar perto de entender a sua esposa. Eu preciso entender as questões da minha vida profissional. Leia a Bíblia e você vai conseguir entender as coisas profissionais. Na Bíblia tem a resposta para tudo. Então a Bíblia é a única e exclusiva regra de fé de uma família. Amém, irmão? Então, por exemplo, qual é a moda que está na sua casa? Qual é a moda que se veste na sua casa? É uma moda que está dentro do padrão bíblico? Ou é uma moda que foge? Porque tem umas coisas que são esquisitas. Porque a Bíblia nos restaura. Mas tem uma moda que desarruma. Você já viu que hoje a moda é o quanto mais desarrumado? Quem já viu isso? Qual é o cabelo bacana? É o mais desarrumado possível. Mas de onde vem essa moda? Fala para mim. É uma moda. Mas não tem nada demais. É aí que está o nosso problema. É a gente achar que não tem nada. Porque se nós estamos fazendo aquilo, é porque nós estamos fazendo baseado na inspiração de alguém. E se nós estamos tendo alguém como referência, então aquilo é a nossa referência,
aquilo é o nosso ídolo. Passa a ser o nosso ídolo, a nossa referência. Enquanto a Bíblia nos leva a termos como referência quem? Cristo. Nós somos discípulos de quem? E o que é ser discípulo? É ter referência. Então a nossa referência é Cristo. Então essa moda dos desarrumados, essa moda dos rasgados, né? Essa moda não adora a Deus. Onde já se viu, você vai lá e compra uma roupa rasgada e paga caro por ela e sai feliz da vida porque você está na moda de quem? De que Deus que é essa moda de se desenhar, de fazer desenho por todo lado no corpo? Essa inspiração vem de que Deus? É o Deus desse século. Não é Deus do século passado não, pessoal. Porque lá no século mais antigo, no tempo passado, estranho era quando uma pessoa vinha com uma tatuagem. A gente ficava assustado com ela. Hoje quem não tem que é estranho. Fala, cara, você é estranho, por quê? Você não tem nenhuma. E mais estranho ainda porque não quer fazer. Percebe, pessoal? Então, mas de onde vem essa inspiração? Pensa nisso. Uma família sendo toda marcada. Sendo que lá em Deuteronômio a Bíblia fala assim: não deixeis marcar os vossos corpos. Não faça isso. A Bíblia tem tudo. Mas é moda, eu sei que é moda, mas é moda de quem? É moda de algum Deus desse mundo. Entendeu? Toda essa mudança, daqueles que tiram, daqueles que põem. Ah, pastor, mas é para ficar elegante, então eu preciso tirar o nariz, eu preciso pôr boca. Irmão, isso é uma agressão à criação de Deus. Quer dizer que Deus errou no seu nariz. Quer dizer que Deus errou na sua constituição. Quer dizer que Deus não estava inspirado no dia que Ele te fez. Então veja que isso é um estilo adaptado de vida. E que faz parte, por exemplo, dessa nossa geração. E aí a gente vê, por exemplo, algumas pessoas, até que servem a Deus, sendo estimulada para isso, pelas amigas, pelos amigos, né? Não, faz sim, não, vai ficar bacana. Não, você merece, cuida de você. E aí nós vamos alterando. E você sabe que o corpo não é uma coisa descartável. Pelo menos quem conhece a Bíblia sabe disso. O corpo não é um objeto descartável. Você veja, quando alguém, por exemplo, perde um dedo. Perdeu o dedo, o que faz com o dedo? Joga fora? Sepulta. Você sabia disso? Nada joga fora. Tudo é sepultado. Porque o corpo não é simplesmente um objeto. O corpo vai ser ressuscitado e transformado de corpo material em corpo incorruptível. Eu fico pensando, como que esse corpo vai ser ressuscitado? Como que esse corpo vai ser se Jesus, quando ressuscitou, ele tinha e tem, diz a Bíblia que ele tem a marca dos cravos ele tem a marca dos cravos ele tem a marca da lança nas costelas. Ele ressuscitou assim, num corpo espiritual. Então como que essa pessoa está querendo que o corpo dela ressuscite? Percebe? Nós temos mordomia com Deus. Então existem deuses que estão entrando nas nossas famílias e que nós precisamos despertar para isso, né? Nós temos, por exemplo, deuses que estão entrando
nos afastando de uma santidade. Irmãos, a igreja está se afastando, está perdendo de vista a santidade. A igreja atual, ela está tornando as coisas de Deus comum, irmão. As coisas de Deus é para ser divulgada, mas não torná-las comum. As coisas de Deus não é para ir lá para o comércio. As coisas de Deus não é para ir para a indústria. As coisas de Deus não é para ir para qualquer lugar. Se tem mais respeito hoje com uma nota de dinheiro, porque se você escrever numa nota de dinheiro é crime. Se você rasgar uma nota de dinheiro é crime. Mas se você pegar a Bíblia e rasgar, não acontece nada. Se você pegar a Bíblia e mudar, fazer uma nova versão, ninguém vai falar nada. As coisas de Deus, elas estão espalhadas com aquela proposta de que, eu estou evangelizando, mas tornando as coisas sagradas comum. A gente tem que evangelizar, mas a gente tem que levar o comum ao sagrado, não o sagrado ao comum. E cabe a nós, porque o mundo não respeita a palavra de Deus. Mas nós precisamos ensinar o mundo a respeitar. Por isso que o mundo não te respeita. E às vezes a gente reclama disso. Porque eu sou perseguido. Porque você é perseguido porque você quer. Você não é respeitado porque você quer. Respeito a gente não ganha. Respeito a gente não recebe. Respeito a gente adquire. Entendeu? Então você tem que lutar por ele. Você tem que lutar pelas coisas do Deus que você crê, que você serve. E nós não podemos deixar esse Deus comum deste mundo vir vulgarizar as coisas do nosso Deus que é eterno. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. A igreja passa por uma crise de identidade. Nós não somos mais identificados nesse mundo como servos de Deus. Nós estamos perdendo a nossa identidade. Quando nós olhamos na massa, nós não conseguimos mais identificar quem é e quem não é. Porque nós estamos fugindo da característica. Nós estamos... Você pega, por exemplo, uma pessoa de outro país. Você pega, por exemplo, um alemão que vive aqui no Brasil há tantos anos. Por mais que ele tenha aprendido a língua portuguesa, ele arrasta. Então, a gente consegue identificar. A gente fala, poxa, essa pessoa... Você pega uma pessoa que vem lá do Ceará. Por mais que ela fale aqui da nossa maneira, ela vai arrastar. Tem hora que ela vai dar uma escorregada, você vai perceber, você vai falar, você é lá do Ceará, né? Você é lá do Sul. Agora nós não. Nós estamos literalmente nos igualando. Nós estamos deixando o Deus desse século nos vestir, nos intelectualizar, nos trazer uma cultura para a nossa vida que é muito semelhante ao mundo dos incrédulos. Ao ponto de hoje a gente às vezes ter que perguntar: qual é a sua fé? Quando você vê, por exemplo, Daniel chegando em Babilônia, e quando Daniel fala assim: olha, só queremos pedir uma coisa para vocês. A gente não quer comer dessa comida que vem da mesa do rei. Olha de onde vinha a comida. A comida vinha da mesa do rei.
E eles disseram assim: nós não queremos comer dessa comida. Então o que vocês querem comer? Nós queremos comer só legumes. Só legumes, para nós está bom. Por que eles não comeram daquela mesma comida? Pelo mesmo fato que nós não podemos comer a mesma comida do mundo. E não só a comida que entra pela boca, a comida que entra pelos olhos, a comida que entra pelos ouvidos. Nós não podemos comer, pessoal. Nós temos que ficar nos legumes. E a Bíblia fala que eles ficaram nos legumes para quê? Para preservar a identidade. Até o nome deles foram mudados. De repente você tem um nome aqui na igreja e lá fora você tem um outro nome. Lá fora você tem um apelido. E seu apelido lá é bacana. Você precisa mudar isso. O mundo não pode te conhecer com o nome de guerra. Você precisa passar a ser conhecido como nome de cristão, nome de discípulo. Abrão passou a ser chamado de Abraão. Jacó passou a ser chamado de... Quando perguntavam para Jacó: como que você chama? Ele não falava: ó, eu chamava Jacó. Não explicava nada. Como você chama? Israel. O nome de Deus é a sua identidade. Ah, mas se eu assumir a minha identidade, eu não vou levar vantagem. Então fica sem a vantagem, mas permanece na sua identidade. Mas eu vou ser prejudicado, ou seja prejudicado por esse mundo, mas fica na sua identidade, porque o Senhor te recompensará. O Senhor te recompensará. Então, quem olha para a gente, quem olha para você, vê o que em você? Vê um servo? Vê uma serva? Ou o Deus desse século está atrapalhando isso na sua vida? Quem olha para a sua casa, vê o que? A casa de que? Uma família o quê? Uma família cristã? Uma família crente? Ou uma família que a gente não sabe o que é? Eu não sei o que é, eles vão numa igreja ali, mas na verdade eles vão numa igreja, mas aqui briga. Eles vão numa igreja, mas grita com as crianças. Eles vão numa igreja, mas as crianças são tudo perturbadas. Eles vão numa igreja, mas eles são meio esquisitos. Olha, eu não sei o que vocês vão fazer, disse Josué. Se vocês quiserem servir a Deus dessa maneira, vocês sirvam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então quer dizer que você pode. Se Josué pôde fazer essa escolha, você pode fazer também. Você pode fazer essa escolha. Porque se o mundo ofereceria resistência para ele, o mundo vai oferecer para você também. Mas não tenha medo. E sabe por que ele fazia isso? Porque Deus falou isso para ele. Josué, não temas. Seja corajoso. Está na hora de você não temer. Está na hora de você começar a ver a glória de Deus se manifestar na tua vida ao teu favor. Sabe, é claro que vai ter gente que vai querer nos engolir, vai ter gente que vai querer se escarnecer, vai ter gente que vai querer zombar, claro que vai. Mas Deus não vai ver isso. Nunca se viu um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu não posso me esquecer desse versículo. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos expulsar. Olha o que Josué fala aí, né? Olha o que Josué fala assim, ó. Olha aí. Aleluia. Lá no capítulo 24. Como que nós vamos fazer isso, Josué? Aí ele fala assim, lá no versículo 23, ó. Agora, pois, deitai fora os deuses
que há no meio de... Então, ó, tinha. E inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Então, irmãos, se a semana passada nós colocamos a mesa na nossa casa, essa semana nós vamos tirar os falsos deuses dela. Amém, irmão? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso. Mas isso é trabalho. Isso é trabalho, é estar junto ali, sabe? Isso é disciplina. Aprender a viver diferente. Não jureis por nada, diz a palavra. Ah, eu juro por Deus. Para com isso. Isso é quem serve outros deuses. Ah, eu juro pela minha mãe. Isso é para quem serve outros deuses. Nós não juramos por a nossa palavra. Ela é sim e não. Acabou. Quando alguém ficar fazendo você confirmar, é porque você está sendo mentiroso. E você precisa corrigir. E esses dias eu até, lá em casa, num jantar com a família, nós estávamos fazendo lá algumas perguntas bíblicas, e eu perguntei assim para eles: quem era a filha de Jesus? Aí a Carol: Jesus teve filha, vovô? Eu falei: teve. Jesus teve uma filha. Pergunta aí, quem é a filha de Jesus? Pergunta aí. Quem é a filha de Jesus? Jesus, ele é conselheiro, não é? Ele é o príncipe da, e ele é o pai da eternidade, é filha dele. Nós recebemos a eternidade por causa dele. A eternidade é filha de Jesus. E a mentira é filha de quem? Então não é uma coisa assim para ficar muito na nossa conversa, pessoal. A gente brinca com perigo, pessoal. Brinca com coisa perigosa. A gente fala assim para as crianças: não brinca com faca, não brinca com fósforo. Mas a gente brinca com a mentira. Vamos tirar esse Deus da nossa casa. Vamos sentar com os nossos filhos e vamos explicar para eles, porque às vezes eles já aprenderam a mentir. E aprendeu a mentir com quem? Com os pais. Então, o papai não vai mentir mais, a mamãe não vai mentir mais. Agora que nós vamos servir ao Deus da verdade. É uma coisa simples. Mas vamos trazer para nós, vamos tirar esses deuses, aquela perturbação, aquela agitação. A casa está tão tranquila, de repente chega uma pessoa. Não chega uma pessoa, chega uma perturbação. O que foi isso? Chegou um furacão. O que é isso? Vamos tirar esse Deus da nossa casa. O Deus da perturbação. Chegou a violência. Olha que violência. Vamos tirar esse Deus da nossa casa. O Deus da violência. O Deus da brutalidade. O Deus da irresponsabilidade. Que alimenta as coisas erradas, que alimenta a dívida, que alimenta
todas essas faltas de compromisso, famílias crentes que já não têm mais credibilidade. Esse Deus tem que sair da nossa casa. Você tem que se acostumar em receber uma chamada no celular dizendo assim: olha, você foi sorteado. Olha, você foi contemplado. Olha, estou mandando aí um cartão novo. Olha, estou aumentando aqui o seu especial. Você tem que se acostumar a isso e dizer assim: não quero. Você tem que se acostumar com isso. Olha, você foi contemplado aqui. Você vai, vou dar mais uma estourada aí. Beleza, bênção de Deus. Irmão, isso não é ser crente não. É aderir ao Deus desse mundo, estourar todas as oportunidades. Vamos tirar esse Deus da nossa casa, irmão. Vamos servir ao... Vamos aplaudir Jesus. A falta de respeito, né, irmão? Famílias crentes que perdeu a essência do respeito. A Bíblia fala assim que a mulher deve servir o marido como se ela estivesse servindo ao Senhor. Forte isso, né? Não é servir o marido pelo marido. Não é servir o marido pelo que ele merece. Eu faço para o meu marido de acordo com o que ele merece. Marido? Já nem sei mais se eu tenho marido. Que Deus é esse? Que Deus é esse que leva uma esposa a ter um zelo, cuidado com o marido como ela tem ao Senhor? É diferente, né? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou aí. É muito forte isso, né, irmão? Como é que está a sua esposa? Não sei. Onde ela foi? Não sei. Irmão, que Deus é esse? Que faz as pessoas se desconhecerem, que faz as pessoas não se respeitarem, que faz as pessoas se agredirem, se mutilarem, se violentarem. Esse não é o Deus da Bíblia não, irmão. O Deus da Bíblia é outro. O Deus da Bíblia, quando está na nossa casa, a nossa casa é um pedaço do céu, é um porto seguro, é um castelo forte. Isso é nossa casa, quando Deus verdadeiro está lá. Então o respeito, o cuidado. Vamos colocar esse Deus para dentro de casa. Vamos brigar com respeito. Vamos discutir com respeito. Ué, não pode? Claro que pode. Uma família onde ninguém se arrepende, todo mundo se atropela. Uma família onde já não se pede mais nem desculpa. Se morde, se arrancam pedaços e daqui a pouco está tudo bem, como se nada tivesse. Não, nós somos assim, a gente se recupera. Mas e o estrago? E o estrago que foi promovido? O que você tem aprendido? O Deus desse século ensina isso, que não precisa arrependimento, não precisa, você só tem que se recuperar, você só tem que passar por cima, você tem que superar. Não, o Deus da Bíblia nos ensina a arrepender. Quem supera vai cair de novo. Quem se recupera vai falhar de novo.
quem se arrepende, Deus coloca de pé. É diferente, irmão. É diferente. Você sabe que ali na creche, outro dia, a irmã estava me dando um testemunho de uma criança que não aceitava pedir perdão. Criança da creche, que agora é instituição. Mas não aceitava, não pedia, não. Mas então você vai ficar aqui pensando. Eu fico aqui pensando, mas eu não peço perdão. Mas escuta, não peço, não, olha, irmão, foi um tratamento, foi uma campanha de oração para uma criança. Aprendeu isso com quem? Que Deus é esse que está na nossa casa, irmão? Que ao invés de se arrepender, muito pelo contrário, se endurece e faz pior. Que retorna o mal com o mal, que estuda, planeja como instituir dentro de casa uma destruição, um desentendimento entre pai e mãe, filhos que se articulam para que haja aborrecimento, desentendimento, e nós estamos chamando isso de lar cristão. Olha, ser crente é bem diferente e é muito melhor. Ser crente é bom. Então, existem os deuses lá do Egito e existem esses deuses que nós temos aqui diante de nós agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos servir a todos ou nós vamos servir ao Senhor? Os que desejam servir ao Senhor, fique de pé. Aleluia. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós queremos te agradecer por esse mês em que nós pudemos, meu Deus, cultivar, Senhor, essa questão da família, meu Pai. E as nossas famílias estão tão carentes, meu Deus. As nossas famílias, elas estão, Pai, precisando, meu Deus, de um socorro. Na verdade, elas estão no quarto da emergência, Senhor. Precisando, meu Deus, de um milagre, meu Pai, para que as estruturas não venham, meu Deus, cair por terra, Senhor. Muitas famílias, meu Deus, que estão colocando ali alguns suportes para ver se a coisa fica de pé, Senhor. Muitas famílias que estão, meu Deus, sendo escoradas. Famílias que estão, meu Deus, conseguindo, meu Deus, sobreviver a cada dia, Pai, mas comendo o pão que o diabo amassou, meu Deus. Mas com um coração voltado para o Evangelho, com uma fé de que o Senhor haverá de trazer uma resposta, que o Senhor haverá de fazer uma mudança. Meu Deus, uma falta de estímulo de poder ir para casa, Senhor, de muitos. Uma indigestão, meu Deus, de poder estar dentro de casa, meu Deus. Em nome de Jesus, um clima, Senhor, tenso, obscuro, Pai. Meu Deus, quantas coisas, Senhor, que as famílias estão tendo que viver, meu Pai. Ao invés, meu Deus, de serem abençoadas, estão sendo, meu Deus, perturbadas, estão, meu Deus, sofrendo, estão, meu Deus, se acabando, estão envelhecendo, estão se ferindo, estão se machucando.
casais, meu Deus, que eram para seguir um procedimento, meu Deus, de santidade, e estão a cada dia sendo maculados e marcados, meu Deus, de maneira que se chegar lá no final e conseguir sobrar alguma coisa, vai ser um grande milagre, Senhor, porque é uma guerra, meu Deus, que foi implantada dentro do lar, Senhor. É uma resistência que foi estabelecida, é um tiroteio, meu Deus, de palavras, nem para ferir, mas para matar, Senhor. Meu Deus. E nós sabemos que não é esta as promessas do Senhor para a nossa casa. Nós sabemos que nós não somos pastores deste evangelho, Pai. Nós somos pastores do Evangelho de Cristo, meu Deus, do Evangelho do arrependimento, do Evangelho do respeito. Nós somos pastores do Evangelho do amor. Nós somos pastores do Evangelho do bem. Nós somos pastores da esposa auxiliadora. Nós somos pastores do marido temente a Deus. Nós somos pastores de filhos que querem aprender a obedecer os pais. Nós somos pastores, meu Deus, de algo que foi estabelecido pela Tua palavra, Senhor. Leva-nos a Ti, Senhor. Leva-nos à Tua presença, meu Pai. Faça com que, ó Deus, haja um quebrantamento em nosso meio, meu Deus. Que haja, meu Deus, um convencimento do Teu Espírito Santo, Pai. E que nos leve a um verdadeiro arrependimento, meu Deus. Pelas nossas práticas, arrependimento, meu Deus, pelas nossas ilusões, pelos nossos enganos, pelas nossas falhas. Em nome de Jesus, nos ajuda a enxergar esses deuses que entraram ou que foram trazidos por nós até a nossa casa, Deus. E que esta seja uma semana onde nós possamos, meu Deus, fazer uma limpeza nela, Senhor. Que nós possamos tirar esses falsos ídolos. Que nós possamos tirar, meu Deus, essas coisas que fazem parte de todas essas estruturas desse mundo que nós estamos vivendo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas que nós possamos, a exemplo de Josué, nos aproximar do altar e profetizar aqui nesta noite, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, meu Deus, porque é isso que nós queremos, meu Pai. É isso que nós precisamos. É isso que nós desejamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim como a semana passada, meu Deus, o Teu Espírito Santo ficou ministrando em nossos corações, e diversas famílias, meu Deus, foram colocando a Tua palavra em prática. Meu Deus, que esta semana, da mesma forma, o Teu Espírito Santo possa trabalhar no nosso meio, Pai, e que nós possamos colocar a nossa casa em ordem, meu Deus, para que o Senhor possa se derramar nela, Pai, e que nós possamos, meu Deus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Para isso, nós te pedimos: derrama a graça do Teu Filho Jesus Cristo, o amor do Teu coração e a presença do Espírito Santo sobre cada família, agora e para todo sempre. E aquele que crê e recebe, diga comigo: amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus.